Galera, o maior poder da franquia de Naruto foi enfim revelado. Esqueça tudo que você viu em Naruto, nada, absolutamente nada se compara a esse mais novo poder que foi introduzido, e de quebra ainda descobrimos que o universo de Naruto teve deuses criadores e que eles usaram esse poder para criá-lo, chamado de onipotência. Essa é a técnica suprema de todo o universo de Naruto, e hoje então a gente vai falar exatamente sobre esse poder e esses tais deuses Otsutsukis que conseguiram alcançar esse patamar. Então já sabe, né? Se inscreva no canal, deixa o like e comente aí para ajudar o engajamento do vídeo. Mas então, galera, no capítulo mais recente do mangá de Boruto é revelado um poder completamente absurdo que acaba explicando também o fascínio da Eida, a habilidade que faz qualquer pessoa ficar à mercê dela. E de acordo com o Momoshiki, o fascínio de Eida é proporcionado por uma técnica divina que nem ela pode controlar. A onipotência, um poder supremo que apenas um deus onisciente e onipotente pode controlar e exercer, a maior das técnicas divinas e uma linguagem de programação que os deuses usavam para criar os mundos, a vontade de tornar qualquer coisa real. Isso é onipotência. Dessa forma, o poder de encantamento da Eida nada mais é do que o resultado dos desejos internos dela, realizados pela onipotência, e atualmente esse poder da Eida alterou as memórias de todo o planeta, fazendo então Boruto e Kawaki trocarem de vida, sendo esse o desejo do Kawaki que passou a ser o desejo da Eida que o realizou. Além do mais, também é dito que a consciência de cada pessoa é ligada através do chakra, não sendo impossível para um deus ter influência nisso e alterar como quiser. E aí vem uma das maiores surpresas de todo o mangá, pois o Momoshiki pergunta ao Boruto se ele nunca pensou quantas vezes um Otsutsuki que se tornou um deus pode ter manipulado as memórias da humanidade, deixando em aberto que tudo que a gente já viu até agora, qualquer tipo de acontecimento, pode ter sido apenas uma jogada num tabuleiro dos deuses, que podem estar tocando a história da humanidade do jeito que eles querem. E então, pessoal, após todas essas revelações, fica claro o nível que as coisas chegaram agora. Basicamente, seres que alcançaram o patamar de um deus podem simplesmente usar a onipotência para desejar algo e isso vai se materializar, ou seja, vai se tornar realidade, sendo algo que supera tudo o que vimos até agora. E quem acompanha o canal vai saber que eu já teorizei muito sobre o possível criador do universo de Naruto, que seria então o líder dos Otsutsukis, obviamente sendo antes do Shibai ser apresentado. E nesse capítulo tivemos a confirmação que deuses usaram esse poder para criar os mundos, e o Momoshiki também dá a entender que mais Otsutsukis se tornaram deuses, ou seja, existem mais seres como o Shibai até antes dele. Isso porque, como é confirmado que deuses criaram vários mundos, fica claro que já existiam vários seres nesse patamar desde a origem do universo. Isso possivelmente influenciou outros seres a tentar chegar a esse patamar, como o Shibai e o Ishiki, já que como não existe só o Shibai nesse nível, e isso é deixado claro pois existiram outros deuses, o Shibai foi só mais um a conseguir isso, pois também é confirmado que o Shibai era um Otsutsuki que devorou milhares de frutos de chakra por anos no universo e alcançou esse estágio. Então, ele era um ser comum que chegou nesse nível. E vocês lembram que o Ishiki também almejava isso, tendo confiado ao Koji essa missão e explicado exatamente o que ele deveria fazer, que foi o que o Shibai fez. E juntando isso com o fato de que o amado de alguma forma teve acesso ao corpo do Shibai, pegando seu DNA para fazer experimentos com a Eida e o Daemon, quem sabe não tenha sido o próprio Ishiki que o encontrou, já que no capítulo 75 do mangá, o amado deixa claro que não conhecia o potencial dos Otsutsukis e do reino dos deuses até então, e faz ainda mais sentido o Ishiki, um ser que vagava anteriormente pelo universo, ter encontrado esse corpo do que o amado, considerando que ele é só um humano, mas isso é tema para outro vídeo. Assim, o Ishiki pode ter se motivado ainda mais a atingir esse patamar, até porque, como o Momoshiki sabe de todas essas histórias, tendo contado ao Boruto e confirmado a existência do Shibai, o Ishiki provavelmente sabia também, tendo em vista todo o contexto, o fato dele saber do caminho para se tornar um deus e a possibilidade dele ter encontrado o corpo do Shibai. Então,
assim como o Ishiki deveria se inspirar na trajetória do Shibai, o Shibai com certeza tinha como referência outros deuses supremos que já existiam e que criaram vários planetas, como o próprio Momoshiki diz nesse capítulo. E aí, entrando no campo das teorias, se vários deuses supremos criaram vários mundos graças à onipotência, tudo leva a crer que existiu um deus antes deles que criou todo o universo, sendo então o antecessor de tudo que existe, podendo ter criado ou feito outros deuses poderosos para auxiliá-lo na criação de todas as coisas. Podemos pegar até Dragon Ball como exemplo. O Zeno-sama é o rei de todos os 12 universos e o ser mais poderoso que existe. O Daishinkan tem a missão de servir o Zeno-sama, sendo o pai de todos os anjos que auxiliam os deuses da destruição de cada universo. Ou seja, existe toda uma hierarquia, e eu não tô falando que seria a mesma coisa no universo de Naruto, mas que pode existir uma hierarquia Otsutsuki desde a origem do universo. Hierarquia essa que sempre soubemos que existia, como o mural da dimensão do Jubi, as falas do Kinshiki sobre as leis do clã e até a do Urashiki com o Toneri. Depois ficamos sabendo do Shibai, um ser que foi até onde nenhum outro Otsutsuki até então chegou, mas agora ficamos sabendo da existência de outros seres que se tornaram deuses e que muitos deles criaram vários planetas. E como Shibai evoluiu para se tornar um deus, provavelmente ele não foi um dos deuses que ajudaram a criar vários mundos. Então existe um grupo antecessor, e se existe deuses que ajudaram a construir o universo, deve ter tido um deus supremo que criou todos eles e tudo que existe. Pode até mesmo existir um verdadeiro panteão nesse universo, tendo o deus central, criador de tudo, e seus auxiliares, aqueles que o ajudam a reger o universo, assim como outros tipo o Shibai, que devem ter conseguido chegar nesse nível. Já foi deixado claro que o ninjutsu apenas tenta reproduzir os fenômenos do shinjutsu, sendo então uma forma de imitação do poder divino, e como a gente sabe, o Jigen queria realizar os desejos de todos os membros da Kara, e vocês lembram que quando o Amado revela a existência da sua filha e o motivo de ter aceitado ajudar o Jigen, pois ele disse que iria reviver a sua filha, o próprio Amado diz que o Jigen nunca especificou como iria reviver a sua filha e que enquanto o ajudava, acabou descobrindo o karma. Porém, tendo em vista tudo o que está acontecendo, podemos teorizar de forma segura que o Jigen pretendia realizar os desejos de todos os membros da Kara com a onipotência, revivendo então a filha do Amado, até porque o próprio Momoshiki diz que não tinha como o Amado saber disso, no caso desse poder da onipotência. E aí fica a dúvida se o Jigen, no caso o Ishiki, iria realizar esses desejos só quando atingisse o patamar divino, o patamar do Shibai, e se ele então não estava perto de chegar a esse nível. Mas como o Jigen era um safado pilantra, provavelmente ele nem iria realizar esses desejos, já que o próprio Amado fica com essa dúvida. Mas com certeza o Jigen estava se referindo a esse poder da onipotência, já que de fato, se ele atingisse esse nível, ele poderia realizar qualquer desejo. E sabendo que o Jigen, o Ishiki, queria se tornar um deus, fica praticamente na nossa cara que ele pretendia usar esse poder. É a única explicação. Provavelmente o próprio Kishimoto já estava dando pistas do que estava por vir, já que nesse capítulo 7.5 ele nos apresentou o Shinjutsu e o Shibai, assim como o reino dos deuses, e agora ele revelou mais coisas. Kishimoto então começa a explorar mais o clã Otsutsuki, como o próprio Kawaki quer a extinção de todos esses seres, podemos esperar ainda mais elementos e informações desse clã no futuro da obra. Por isso que você não pode perder os próximos vídeos desse canal, tem muita coisa pra gente discutir. Se inscreva, deixa o like e também comente a sua opinião. É nóis, até a próxima, falou!